pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o processo da industrialização no Brasil, onde houve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase que ocorre nos dias atuais da industrialização. E nós começamos a falar primeiramente sobre o que é a indústria, não é isso? A indústria é onde reúne matéria-prima, máquinas e trabalho humano. Ela transforma a matéria-prima em produtos elaborados que serão consumidos também pela sociedade, né? Isso, então, a atividade industrial ela ocorre principalmente nos espaços urbanos, onde estão atrelados outros setores da economia também, como a agropecuária e os serviços, é isso? E como nós sabemos que antes da indústria ela surgir, né, isso como as conhecemos nos dias de hoje, a fabricação de produtos era feito manualmente, né, isso por meio da utilização de ferramentas rústicas, que é o processo conhecido hoje como artesanato, né, isso era feito manualmente, mas onde o trabalhador ele deixou de ser dono do que ele produzia e ele passou a vender então a sua força de trabalho. E essas ferramentas e o material quem dá é quem nos contratou, né? Isso. E a utilização das máquinas também, elas foram muito importantes para o processo de industrialização no Brasil, certo? Então, no período colonial, que é onde havia ainda as pequenas empresas artesanais domésticas, têxteis, de calçados, de embarcações e etc., o comando da metrópole portuguesa ela não permitia nenhum tipo de atividade industrial na colônia que pudesse competir com as de Portugal, né? Isso ou que prejudicasse os seus interesses comerciais. Então, foi somente a partir do século XIX, com a expansão da economia cafeeira na região sudeste, que teve início a primeira fase industrial do país, né? Isso, então, nós sabemos que também o acontecimento que marca o fim da primeira fase industrial foi o fim do declínio do café, né? Isso, que era o produto que predominava a economia do país e, no caso, ele veio a falir. Então, ela é marcada pelo regime artesanal, como eu falei para vocês, pouquíssimas indústrias manufatureiras ligadas principalmente aos engenhos de cana-de-açúcar. Então, a partir do século XX, a industrialização ela toma força e assume então uma grande importância na economia do Brasil, em virtude dos seus investimentos, nos investimentos aí de máquinas, nas infraestruturas, na instalação de indústrias, nas ferrovias, portos, energia elétrica. Então, ambos proporcionados pelo principal produto de exportação da época, que era o café. Então, a primeira fase ela vai ser marcada, como nós falamos, pelo café, né? Isso também pela expansão do café na região sudeste, certo? E o que também vai marcar a primeira fase da industrialização também, vai ser o declínio do café. Já na segunda fase da industrialização, nós percebemos que a atividade industrial intensificou-se com a implantação das indústrias, que é a siderúrgia, a metalúrgia, mecânica e entre outras. E nessa fase da industrialização brasileira, a indústria ela torna-se então um importante setor da economia, superando do setor agrícola. Então, é concedida a permissão de mais indústrias no Brasil, né? No caso, todas com baixos níveis de tecnologia. Então, o Brasil, além de fornecer, em 1808, além de fornecer riquezas a Portugal e comprar todos os produtos manufaturados, a maior parte dos produtos manufaturados que os portugueses permitiam entrar nos portos brasileiros ainda vinha da Inglaterra, né? Isso. Então, em 1844 é que vai surgir em território brasileiros pequenas indústrias artesanais de alimentos e tecidos, e o lucro obtido com a venda do café no exterior ela possibilitou também investimentos na construção de fábricas e estradas de ferro, a substituição da escravidão pelo trabalho assalariado
e a vinda de imigrantes para o Brasil aumentaram o número também de consumidores, estimularam o comércio e geraram capital, o que surgiu a criação de bancos, cidades, infraestruturas de energia. Então, para a gente lembrar também que os imigrantes eles foram muito importantes, né? Isso na industrialização também do Brasil, que eles trouxeram as suas práticas, as suas técnicas do seu local de origem, que isso também contribuiu bastante para a segunda fase da industrialização. E a maioria desses imigrantes, como nós estudamos, eles se concentram na região sudeste. Até hoje, a maioria deles ainda se concentram na região sudeste, certo? Então, vamos mais a fundo falar mais um pouco sobre a industrialização já na terceira fase, certo? Bom, gente, continuando, falando sobre a industrialização, nós agora vamos falar que entre 1930 a 1956, durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930, é dado um grande passo, então, para a industrialização brasileira. Então, a partir desse governo, a atividade industrial ela se tornou a mais importante do país, beneficiada pela crise de 1929. O que foi essa crise de 1929? É uma crise econômica que começa nos Estados Unidos e afeta todos os outros países. Então, o preço internacional do café despencou e muitos agricultores faliram, né? Isso, então, o governo de Getúlio Vargas, então, tal acontecimento, que foi a crise de 1929, desvaloriza o café. O que acontece? O café ele é desvalorizado, reduz as importações e estimula a produção nacional de bens de consumos duráveis, que são os produtos como móveis, eletrodomésticos, computadores, certo? Automóveis. Esses são os bens de consumos duráveis. Então, o governo de Getúlio Vargas, ele adota um modelo econômico que é o keynesianismo. O keynesiano é um modelo que ele adotou, né? É onde o Estado ele deveria intervir, ele deve intervir na economia sempre que for necessário, com o objetivo então de atingir o pleno emprego e manter a inflação controlada. E uma das características do keynesianismo é a redução de taxa de juros, o equilíbrio entre demanda e oferta, a garantia de pleno emprego e a introdução de benefícios sociais para a população de baixa renda, a fim de garantir um sustento mínimo, certo? Então, a gente falou aí sobre a primeira fase e a segunda fase da industrialização, né? Isso, onde a primeira fase, o capital proveniente do café, proveniente do capital do café, o fim da escravidão e a mão de obra imigrante e o crescimento do mercado consumidor urbano, entre outros. A primeira fase ela vai ser marcada por isso, pelos imigrantes, pelo fim da escravidão, o início do trabalho assalariado, né? Isso. E a segunda fase ela é marcada pela atividade industrial, que se intensifica na implantação de indústrias de base, como a siderúrgia, a metalúrgia, certo? E a mecânica. E a segunda fase também, ela torna-se a mais importante do setor da economia, superando a da agropecuária, certo? E mais adiante nós vamos falar sobre a terceira fase da industrialização e nos dias atuais também, que é já o início da quarta revolução industrial, certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fiquem com Deus e até logo, certo?